Ao sancionar a lei do fim das saidinhas, o presidente Lula manteve a possibilidade de presos do regime semiaberto irem para casa em datas comemorativas, como o Dia das Mães. Marília Ribeiro. O presidente Lula vetou parcialmente a lei que proíbe as saídas temporárias para presos do regime semiaberto, as chamadas saidinhas. Lula seguiu a recomendação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, permitindo as saídas temporárias para a visitação de familiares. Segundo o ministro, a proibição da visita dos presos do semiaberto às famílias contraria um princípio da Constituição. O que nós estamos aqui sugerindo, e o presidente da República acatou, é a defesa desse valor fundamental, que é o valor da família, que é protegido constitucionalmente e é protegido também universalmente pelos tratados internacionais de proteção aos direitos humanos. Ao vetar o trecho que impedia que os presos pudessem visitar os seus familiares, o governo também teve que vetar outro dispositivo, aquele que permitia que os presos pudessem fazer atividades para poder voltar ao convívio social. Isso porque os dois pontos estavam interligados. Agora, o veto será analisado por deputados e senadores. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, comentou sobre o projeto e disse que não haverá conflito qualquer que fosse a decisão do presidente Lula. Que a partir do momento que o Congresso decide um projeto de lei, Câmara e Senado, e vai à sanção, é direito do presidente sancionar ou vetar. Como é direito do Congresso Nacional, a partir de um veto, examiná-lo para poder mantê-lo ou derrubá-lo. Então isso é do processo legislativo, nós temos que respeitar, tanto o Executivo respeitar o Legislativo, quanto o Legislativo o Executivo, e há uma engrenagem constitucional para dirimir conflito. Então não haverá conflito. Qualquer que for a decisão do presidente, nós vamos examinar se vamos manter o veto ou se vamos rejeitá-lo. Lula sancionou o trecho que proíbe saída temporária para condenados por praticar crimes hediondos com violência ou grave ameaça, a exemplo de estupro, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Também foram mantidos pontos que prevêem o uso de tornozeleiras eletrônicas para que presos possam sair para trabalhar durante o dia e o endurecimento dos critérios para a prorrogação de regime. A preocupação do Congresso Nacional foi preservada integralmente no sentido de tornar mais rígidas as saídas temporárias e, repito, que estarão sempre a critério do juiz da execução ou dos juízes corregedores, e só sairão aqueles que estão no regime semiaberto, que não cometeram crime hediondo ou com grave ameaça à pessoa, e que tenham um bom comportamento. A discussão no Congresso sobre restrições às saídas temporárias começou em 2013, mas ganhou força após um preso beneficiado pela saída temporária matar o policial militar Roger Dias em Belo Horizonte em janeiro deste ano. É sobre esse assunto que a gente fala agora com o advogado criminalista, especialista em segurança pública, Berlinque Cantelmo. Tudo bem, doutor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, prezada Paula, prezado Rafael. Estou à disposição, mais uma vez, da Jovem Pan News para nós dialogarmos sobre o projeto de lei 2253 de 2022 e, obviamente, os próximos desdobramentos com relação a essa notícia de veto parcial por parte do presidente da República. Isso aí, eu quero saber do senhor, com esse veto e também com a parte aprovada, para o senhor um retrocesso ou um avanço para essa questão da saída dos presos? Olha, Paula, nós temos duas vertentes específicas com relação não só à sanção com veto, mas, obviamente, com relação aos próximos passos em termos práticos. Nós percebemos e ainda não tivemos acesso às razões e fundamentações do veto parcial, porque, de acordo com a legislação, com a Constituição e com o regimento conjunto do Congresso Nacional, o presidente da República tem 48 horas para encaminhar essa mensagem contendo essas razões e fundamentações correlacionadas ao veto. Mas já temos como apreender de determinadas informações e interpretações de pessoas que trabalham na Secretaria da Casa Civil de que o governo tentou, de certa forma, trazer à tona uma espécie de preservação do seio familiar. E, do ponto de vista técnico, nós enxergamos que houve uma tentativa de convalidar aquilo que está previsto, a melhor interpretação daquilo que está previsto no artigo 226 da Constituição, que atribui ao Estado o dever de preservação do seio familiar. O ponto positivo e a segunda vertente, a princípio, dessa sanção com veto parcial é de que o governo manteve a literalidade do PL 2253, inclusive com relação aos crimes hediondos e cometidos com violência e grave ameaça. De certa forma, eu disse aqui em outra ocasião para a Jovem Pan News
que o presidente Lula teria uma batata quente nas mãos, porque de um lado teria que atender aos anseios de sua base de esquerda e também talvez não quisesse relativizar determinada circunstância afeta ao projeto para também não se desgastar com certa parte da direita que, de fato, foi a precursora não só da apresentação do projeto, mas também de sua tramitação após a fatídica circunstância envolvendo o Sargento Dias aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só, Paula, o Brasil hoje conta com mais de 300 mil presos em regime fechado. Do ponto de vista humanitário, seguindo inclusive pactos internacionais, seria um desgaste da perspectiva democrática e também da perspectiva prática carcerária manter esses indivíduos em regime fechado e num regime semiaberto sem a possibilidade e a probabilidade de retorno ao convívio social por meio de determinadas medidas, dentre elas a saída temporária. Lá do outro, nós precisamos também pensar na perspectiva de contingenciamento de crimes correlacionados a organizações criminosas, a facções, obviamente, que lideram determinados modais criminosos de dentro das prisões, mantendo-se assim inseridos numa perspectiva de subcultura delinquente. Então, acredito que com essa roupagem, nos próximos 30 dias, de acordo com a previsão regimental, o Congresso vai analisar o veto, de certa forma, mantendo da maneira que se encontra, de acordo com esses princípios. De certa forma, não vai atender à literalidade e à origem, né, da justificativa desse projeto, que de fato nasce com um background, com um pano de fundo de erradicação das saídas temporárias, de expressa revogação dos artigos de 122 a 125 da Lei 7.210 de 1984, que é a Lei de Execuções Penais brasileira. Lá do outro também nós temos que pensar que é uma mensagem repassada para esses determinados criminosos que não querem se ressocializar, que doravante há, de fato, medidas a serem implementadas não só para contingenciar as suas perspectivas de liderança, mas também aos seus liderados. Berlink, o Brasil, quem está do lado de fora do presídio, está mais seguro com o projeto vetado pelo presidente Lula ou com o projeto aprovado pelo Congresso Nacional? Rafael, meu caro, bom dia mais uma vez. Excelente pergunta e só o tempo poderá, de fato, respondê-la de acordo com as estatísticas e com os desdobramentos. O sentimento que, de fato, esse veto passa nesse momento é que o governo tentou relativizar num jogo político aquela perspectiva de legalidade trazida pela construção do projeto. Obviamente que uma questão interessante, eu venho falando sobre isso, é que nós não podemos, talvez, tentar mitigar o direito à ressocialização. Isso seria um problema grave para o sistema carcerário. E nós podemos aprender, não só por parte de pessoas que votaram a discutir o projeto, mas também por parte do governo, nesse veto parcial, a manutenção, por exemplo, do texto, onde trata da realização de exame criminológico. Eu tenho falado muito sobre isso. Esse exame criminológico precisa ser mais profundo, precisa, de fato, analisar vertentes comportamentais que indicam a manutenção desse indivíduo em subcultura delinquente. Isso é importantíssimo. E também, o veto parcial mantém a necessidade absoluta da monitoração eletrônica, ou seja, a estrutura de segurança pública, por parte não só do Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas das respectivas secretarias e órgãos também dos municípios, precisam investir em tecnologias de monitoração que repassem sensação de segurança objetiva e subjetiva para a sociedade, mas que funcionem também de maneira efetiva para monitorar de maneira real, sem que aquele indivíduo que está sendo, obviamente, analisado e monitorado, não tenha condições de fraudar o dispositivo, fraudar o sistema. Enfim, só o tempo vai poder responder a sua pergunta, Rafael. Eu espero que, de maneira rápida, nós tenhamos condições de chegar a um denominador comum de contingenciamento de crise correlata a crimes cometidos por indivíduos que deveriam estar presos e não soltos. Nós conversamos com Berlink Cantelmo, advogado criminalista, especialista em segurança pública. Cantelmo, muito obrigada pela participação aqui na Jovem Pan mais uma vez. Paula, nós que agradecemos e sempre à disposição da Jovem Pan News. Um grande abraço para você e para o Rafael Colombo. Até a próxima. Até.